Muito boa noite e bem-vindo ao Jornal da MBCTV. Vamos às notas informativas. Os moçambicanos já podem denunciar casos de ataques cibernéticos e burlas praticadas através das tecnologias de informação e comunicação, recorrendo à plataforma Sinset.mz, criada pelo Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. O coordenador nacional de cibersegurança no INTIC, Sérgio Guivala, defende que, além da criação de mecanismos de denúncia, é fundamental reforçar a sensibilização dos cidadãos para a adoção de comportamentos seguros no espaço cibernético. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação está a reforçar os mecanismos de prevenção, monitoria e resposta aos crimes cibernéticos através da consolidação do quadro regulatório e da disponibilização de instrumentos para a denúncia de incidentes. Em entrevista à MBCTV, o coordenador nacional de cibersegurança, Sérgio Guivala, revelou que o INTIC dispõe de uma plataforma que permite aos cidadãos, empresas e instituições reportarem casos de ataques cibernéticos, burlas digitais e outros incidentes de segurança informática. Nós temos uma plataforma, temos um formulário, na verdade, na página do CICER-TMZ, que é ncicert.mz, onde o cidadão, quando tem um incidente ou um ataque, ele pode reportar este incidente e tem lá uma série de opções que ele pode escolher para podermos, portanto, que é para nós podermos fazer uma triagem deste incidente, saber qual é o tipo de tratamento específico que vamos dar. Agora é preciso perceber que o CICER Nacional é uma entidade civil e nós trabalhamos também, obviamente, quando é um caso de crime. Temos de trabalhar com a polícia específica, com a PGR e ajudamos no processo de coleta de informação, de evidências desse cibercrime para depois poderem ser criminalizadas. Segundo o especialista, Moçambique registra entre 6 e 8 mil casos de ataques cibernéticos, sendo que a maior parte das ocorrências tem origem fora do país. Nós podemos tipificar os casos. O maior tipo de incidentes que nós temos recebido é casos de clonagem de contas e para isso podemos ir à ordem das centenas, mas nós temos, não trago aqui os dados estatísticos, mas também temos casos que substanciam um crime, em que há burlas mesmo, por exemplo, extorsão. Também temos recebido esse tipo de incidentes e nós comunicamos à polícia. Temos casos de cidadãos nacionais, quando temos aquelas burlas mais comuns que são usadas no M-Pesa e a Malapari, são cidadãos, mas já crimes um pouco mais avançados, que são verdadeiros cartéis, que nós muitas das vezes não temos a visibilidade se elas estão cá dentro ou se estão fora, mas dentro desse processo de investigação, às vezes nós conseguimos identificar essas bases e todo esse processo de cooperação depois para desmantelar e resolver o problema tem que ser trazido à tona. Apesar dos avanços, Sérgio Guivala aponta a escassez de recursos financeiros e de profissionais especializados como um dos principais desafios no combate ao cibercrime, cuja natureza transnacional exige uma resposta cada vez mais coordenada. A necessidade de nós podermos usar, por exemplo, a inteligência artificial para poder multiplicar aquilo que seria a nossa capacidade operativa, mas obviamente nem em termos financeiros, nem em termos quantitativos de recursos humanos nós não temos, mas continuamos a trabalhar e penso que temos estado a fazer um trabalho vistoso. As autoridades defendem que o combate ao cibercrime depende não apenas do reforço da capacidade técnica das instituições, mas também da participação ativa dos cidadãos através da denúncia de incidentes e da adoção de boas práticas de segurança digital. A secretária executiva da Organização Nacional dos Professores na província de Maputo defende que os professores devem apostar no empreendedorismo como alternativa para minimizar as dificuldades financeiras, sobretudo os atrasos no pagamento das horas extraordinárias. Fernanda Citói garante ainda que, apesar das críticas sobre uma alegada falta de atuação, a ONP continua a congregar e a representar os docentes em todo o país. A Organização Nacional dos Professores na província de Maputo reconhece que a classe docente continua a enfrentar vários desafios, com destaque para os atrasos no pagamento das horas extras.
Para atenuar os efeitos desta situação, a organização incentiva os professores a investirem em atividades de empreendedorismo como forma de complementar o rendimento. Os desafios de facto são maiores, porque o custo de vida está cada vez mais difícil. Mas nós, como professores, não devemos deixar as crianças entregues à sua sorte. Devemos saber dividir o tempo. Devemos procurar forma de aumentar a nossa renda sem prejudicar as crianças. Eu própria sou professora, sou secretária provincial, mas empreendo. A dirigente rejeita igualmente as críticas de alegada inoperância da ONP e sustenta que a organização continua a ser a principal estrutura de representação e congregação dos professores em todo o país. Bom, nós somos pelo diálogo e os colegas ou a sociedade pensa que a ONP não está a fazer nada, mas na verdade a ONP junto com as associações recém-criadas tem estado na mesa de negociação com o governo. A nossa vida Questionada sobre a atuação da Associação Nacional dos Professores, que promoveu paralisações de aulas e de exames em algumas províncias do país, Fernanda Sitoy afirmou que a ONP privilegia o diálogo institucional como principal via para a resolução das preocupações da classe docente. eles pensam que indo à rua é uma forma de pressionar. Então nós como ONP não podemos dizer estão a fazer bem ou estão a fazer mal, porque eles é que sabem quais são as estratégias que devem usar. E a ONP apoia este tipo de ação? É aquilo que eu disse, quando um filho constrói seu lar, não é para o pai se meter lá. Então, eles acham que aquela forma é melhor. Nós, como ONP, achamos que o diálogo continua a ser a melhor forma, porque A secretária executiva da ONP na província de Maputo acrescentou que o processo de monitoria do pagamento das horas extras é dificultado pela falta de comunicação por parte de alguns professores que, segundo explicou, recebem os valores em dívida sem informar a organização, o que condiciona o acompanhamento que esta procura efetuar. O vice-presidente da Associação Nacional dos Professores rebateu as palavras da secretária executiva provincial da ONP, Fernanda Sitoy, e diz que maior parte dos professores não se sente representado pela ONP. Marcos Lima disse ainda que a ONP tem se portado como um braço do governo e usado a organização para tratar agendas partidárias. As declarações da secretária executiva da ONP, segundo as quais a organização continua a representar os professores de todo o país, mereceram uma resposta da Associação Nacional dos Professores. A ANAPRO contesta essa posição, afirmando que a maioria dos professores não se sentem representados pela ONP e acusa a organização de se afastar da defesa dos interesses da classe. Justamente o nosso surgimento é por uma questão de indignação, por nos quererem acomodar a práticas nocivas que nos colocam somente para tratar dentro da classe assuntos partidários. Então, não há possibilidade alguma de nos cruzarmos por interesses, por forma de trabalho. Quando nós estamos a lutar, lutamos com um governo, mas eles se comportam como se fossem um elemento de proteção do governo. São uma face, não é, de proteção oculta do regime. O vice-presidente da ANAPRO defendeu que a Organização Nacional dos Professores já não representa a vontade da maioria da classe docente. Marcos Lima afirmou ainda que muitos professores deixaram de se identificar com a ONP por considerarem que a organização não tem assumido uma posição firme na defesa das suas reivindicações, sobretudo em matérias relacionadas com as condições de trabalho e remuneração. A ONP não existe. Digo, os professores sentem-se representados pela ONP?
A própria ONP pode falar, mas não conheço nenhum professor que se sente representado do ONP. Mas a ANAPRO é feito de professores. Os professores que hoje, por exemplo, estão na ANAPRO, sentem-se representados pela ONP? Obviamente que não. Nunca se sentiram representados e é por isso que nós congregamos maioritariamente mais de 90% das pessoas na República de Moçambique se simpatizam com nossa natureza de trabalho, nossa forma de pressão, nossa forma de questionar e nossa forma incisiva de busca de soluções. Mulima foi mais além, afirmando que, mesmo no processo de negociações no pagamento das horas extras, a ONP foi a reboque da ANAPRO. Não existe uma negociação que foi feita por ONP, porque se existe uma negociação que provavelmente tenha parado, foi aquela que foi insistida pela ANAPRO. As outras agremiações foram chamadas como sombra. A ONP é colocada como sombra nesta negociação. A ONP é parceiro do governo, a ONP é parceiro do partido. A ONP está em serenatas com o Ministério. E tentam, de certo modo, excluir a ANAPRO. A ANAPRO reafirmou que continuará a defender os interesses dos professores através do diálogo e de outras formas de reivindicação legalmente previstas, sustentando que o objetivo da associação é garantir melhores condições de trabalho, remuneração e valorização da carreira docente. Salomão Moiana diz que a polícia deve dispor de meios e capacidades para abordar, neutralizar e deter qualquer cidadão sem recorrer à força letal quando esta não se justifica. Para o jornalista, a execução sumária de Narciso Sambo, conhecido por Macovo, morto a tiro no posto administrativo de Chinavane, constitui um ato macabro e injustificável. Moiana sustenta ainda que o papel do Estado é fazer prevalecer a autoridade dentro dos parâmetros legais, recorrendo a mecanismos que permitam controlar e responsabilizar os cidadãos em vez de os eliminar. Condenar a maneira como a polícia matou não é assim que se faz. A polícia não deve executar sumariamente as pessoas tal como fez. Aquilo é negativo, é condenado e é condenável a todos os títulos. Apesar de muitas vezes nós que condenamos não sabermos o que é que levou a polícia a agir daquela maneira. Porque, segundo as pessoas de Chinavane, se a polícia tivesse descuidado um bocadinho só, e o Narciso pegar uma AKPM e matava aqueles policiais todos. Tão forte que ele é um criminoso. É um criminoso bem treinado, muito forte. Ele já esteve num desafio com polícias. E alguns dos polícias que estiveram agora na campanha para o agarrar, estiveram com ele em anos anteriores, num tiroteio em Chinavane, em que ele, escondido no seu prédio, tem um prédio que ele fez lá em Chinavane, entrincheirado no seu prédio, conseguiu ferir vários polícias. Ficaram feridos e foram embora, e ele ficou. Então, eles dizem o seguinte, caso eles não tivessem feito o que fizeram, só que eu não estou a ver, porque estava a ver ali muitos polícias agarrar o homem, mas dizem que ele bate aqueles todos, não é nada aquilo ali, aquele número não é nada. E ele já bateu mais do que aqueles. E podia ali matar 20 pessoas em pouco tempo. É um assassino. É um assassino, é um homem treinado para o crime. Então, por um lado, existe a versão que condena a morte dele, porque é uma coisa macabra, é uma coisa feia, e eu também condeno. Não é assim que se educam. Temos que, o Estado como Estado, tem que encontrar formas de domar qualquer cidadão, por muito forte que ele se apresente. O Estado tem que ser mais forte que nós todos. Mas o nosso Estado, aparentemente, é um pouco fraco. Quando depara com um criminoso bem organizado, bem treinado, o nosso Estado fraqueja e o criminoso vence. Estes e outros temas estarão em análise dentro de instantes no programa A Semana com Salomão Moiana, aqui na MBC TV, logo a seguir ao Jornal da Noite. Acompanhe. É notícia também que as dificuldades no acesso à água potável continuam a afetar centenas de famílias no município de Amatolario, na província de Maputo. A equipa da MBC TV esteve este domingo nos bairros Jonas e Xinonanquila, onde os moradores denunciaram que as torneiras das suas residências estão secas há cerca de 16 anos.
O mais preocupante, segundo a população, é que, apesar de não receberem uma única gota de água, continuam a receber regularmente faturas do FIPAG com valores que consideram elevados. A equipa da MBC-TV visitou este domingo o município de Matola Rio, concretamente nos bairros Xinonaquila e Jonasse, para trazer o drama vivenciado por estas famílias, o drama da escassez da água. Segundo os moradores, este problema já dura há décadas e traz consequências graves para quem precisa deste precioso líquido. Há muita ruptura de coisa. Então, e essa água toda que se perde aqui, a gente acha que é aquela que faz coisa subida, do coisa da faturação, dessas faturações que depois nos criam dívidas. Porque dizer a verdade aqui, coisa, quando se fala daqui de Xinonaquila, para não ter que falar de coisa de outros bairros, não há quem não tem dívida de água. Não há quem não tem dívida de água. Então, e nós gostaríamos de saber, uma vez que toda pessoa está endividada de água aqui, que solução nós podemos ter para passarmos nisto aqui? Nós estamos aqui há mais de 16 anos com esse problema. Só temos tido água nos dias de chuva, só. Dias normais, mesmo dia de chuva não sai bem nas casas, tens que acordar 3 horas de madrugada. Esta anciã relata que uma das propostas para melhorar a situação da escassez de água apresentada pelo FIPAG foi a troca do contador que ela anteriormente usava por um contador pré-pago. Mas, segundo contou a nossa equipa, de nada resultou esta alteração. bakulala mama nokuja kubeka swigeza bekelela amabiloko para ni ukufala isiphala para shengapande leseni kwekhaya mama sosala kola adumanga masiku mambini makutime amahaklase mate. Diferente da avó Ana Maria, que nos relatou que por problemas dos pés ela não consegue fazer seus pontos para a recolha de água, estes pontos improvisados, a Paula contou à equipa da MBC-TV que ela corre risco, ela e outras mulheres, que por volta das 3 de madrugada têm que se fazer a pontos como este para ter acesso a este precioso líquido. Este relato conta para nós os desafios que são levar o precioso líquido para a sua família. Essa é a nossa realidade. Eu falo de mim, eu vivo lá dentro, lá do outro lado, lá perto da Maguitarene. Nós lá sofremos. Estamos a sofrer aqui nessa zona aqui, não temos água. Precisamos da vossa ajuda, nos ajudem-nos com água, estamos a passar mal. Nós aqui corremos risco de ser violadas, porque nós acordamos às 1, acordamos às 2, à procura de água, estamos a pedir ajuda. Não temos água, acordamos muito cedo para ter água às 2, estar aqui até não ter água, se fechar antes de ter água. Estamos mal. Este é o drama que perdura há quase uma década e meia no município da Matola Rio, concretamente nos bairros de Jonasse e Xinonaquila, onde a esperança de ter um dia o precioso líquido a jorrar nas suas torneiras, nas residências, prevalece. Mas enquanto isto não acontece, a realidade é esta hoje retratada. As imagens são de Jaime Jamis, Esmeralda Sós, para a MBC-TV. Com esta reportagem de Esmeralda Sós, seguimos para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma
uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Parceiros de mídia MBC TV e Banca e Seguros. Parceiro institucional Governo de Moçambique. Parceiros O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. Bem-vindo de volta à segunda parte do jornal. O governo de Moçambique está numa fase avançada do processo de revisão da política cultural com o objetivo de adequá-la às novas dinâmicas do setor e responder aos desafios da era digital. A informação foi avançada pelo diretor-geral do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, Roberto Dove, que considera que a política atualmente em vigor já não reflete a realidade do setor. As limitações em infraestruturas tecnológicas nas zonas mais remotas do país, aliadas à escassez de recursos financeiros e humanos, continuam a condicionar o aproveitamento da transformação digital no setor da cultura. Segundo o diretor-geral do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, muitas instituições ligadas à cultura e ao turismo ainda não exploram plenamente as potencialidades das ferramentas digitais, o que compromete a preservação, a valorização e a divulgação do património cultural moçambicano. Já há um trabalho no sentido de se atualizar a política cultural de Moçambique. Efetivamente, ela já está há cerca de 30 anos a vigorar, e que houve novos desenvolvimentos, houve novas áreas de atuação que as políticas culturais devem integrar. Por exemplo, a questão do ambiente digital. Não é? Na nossa política não está devidamente enquadrada com aquilo que é hoje a dinâmica deste setor. Sobre o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Artístico, Roberto Dove explicou que a instituição recebe propostas para financiamento de exposições, edição de livros, atribuição de bolsas de estudo e a realização de residências artísticas. O nosso o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Artístico, não é? Recebe propostas de projetos para exposições, para edição de livros, para bolsas de estudo, para residências artísticas, mediante uma apresentação da sua proposta. Quando ela efetivamente responde aos critérios que são colocados, é avaliada devidamente
portanto, pode aceder ao financiamento. O diretor-geral do INIC reconheceu, no entanto, que a instituição enfrenta dificuldades para responder a todas as solicitações devido ao elevado número de agentes culturais e às limitações de recursos financeiros disponibilizados pelo Estado. Longe dos grandes palcos e das tabelas de sucesso, os gêmeos Parruque garantem que nunca abandonaram a música. Durante o período em que estiveram afastados do circuito comercial, continuaram a cantar, sobretudo, no seio da igreja. No entanto, admitem que a música por si só não garante sustento da família. Em entrevista exclusiva à MBC-TV, Justino Parruque afirmou que em Moçambique é praticamente impossível viver exclusivamente da atividade artística. Por isso, a dupla recorre a outras atividades para assegurar o rendimento familiar, numa realidade que, segundo o músico, contrasta com a de alguns artistas que beneficiam-se de apoios do Estado. A indústria musical moçambicana continua a revelar potencial de crescimento, mas enfrenta desafios estruturais, entre os quais a escassez de financiamento e a fraca profissionalização do setor. Em entrevista à MBC-TV, os gêmeos Parruque revelaram que, apesar de terem estado afastados dos grandes palcos, nunca deixaram de fazer música. A dupla afirma que continua a cantar em espaços religiosos, mas reconhece que a atividade artística em Moçambique continua longe de garantir a estabilidade financeira. Longe dos grandes palcos, sim, mas sempre cantamos. Nós nunca paramos de cantar. Nós cantamos muito e o lugar onde a gente canta de forma muito recorrente e permanente é na igreja. Nós somos gospel singers. Então nós fomos para a música ligeira, mas nós somos cantores gospel. Então não posso assumir que parei de cantar. Só paramos de aparecer. Segundo Justino Parruque, é impossível viver exclusivamente da música moçambicana, razão pela qual a dupla recorre a outras atividades para garantir o sustento da família. Nós sempre vivemos de outras tarefas para além da música, então tem que imaginar como é que é. Porque nós começamos a trabalhar muito cedo, mas eu sinto que há algumas aberturas que as pessoas fazem a arte e há projetos ligados ao governo. Eu ainda não me beneficiei disso. Nós, pessoalmente, ainda não nos beneficiamos disso, mas eu sei que há sempre coisas que o governo faz. Apesar das dificuldades, os gêmeos Parruque asseguram que nunca desistiram de deixar um legado na música moçambicana. Sem avançar datas, revelam que estão a trabalhar em simultâneo na produção de 2 novos álbuns. Ficamos com o plano, que é o nosso plano Marshall, de aparecer com 2 álbuns. Não no sentido de algo que vai vender, mas álbuns para estarem registrados, que as pessoas querem ouvir as nossas músicas em dispositivo de um álbum e nunca deixamos de fazer. Estamos ainda a preparar. A qualquer momento isso será uma realidade. A sustentabilidade financeira continua a ser um dos principais desafios enfrentados pelos artistas moçambicanos. Embora alguns músicos beneficiem de apoios institucionais, muitos continuam a depender de outras atividades para garantir o seu rendimento, o que limita a profissionalização e o crescimento da indústria cultural. Castigo Chiora Mate exige maior respeito pelos direitos de autor das obras da sua banda, alegando que as músicas continuam a gerar receitas nas plataformas digitais sem que os seus criadores sejam devidamente remunerados. O vocalista da banda Chiora Mate, com quase 4 décadas de carreira, afirma que a evolução tecnológica transformou a forma como a música é produzida e consumida, mas trouxe também novos desafios para os artistas que vivem da sua criação. Ai, ai, mamani, ai. Maria vangam tekela tisham kaptani ya mamani. Makaya ungwawani
São acordes que atravessaram gerações e marcaram a história da música moçambicana. Em 1990, a banda Choramat conquistou o prestigiado Prémio Ngoma Moçambique, impulsionada pelo êxito da canção Maria. Quase 4 décadas depois, a mesma voz que levou a música nacional aos grandes palcos transforma a melodia num apelo em defesa dos direitos dos artistas. Preciso muito de saber, de conhecer essa pessoa, quem é que está se beneficiar pela minha música, porque a minha música, muita gente está a baixar na internet e o dinheiro, para onde vai? O vocalista e viola solo da banda Castigo Choramat denuncia que as obras do grupo continuam disponíveis nas plataformas digitais e a gerar receitas sem que os seus autores beneficiem dos respectivos direitos do autor. Isso aí tentei procurar, porque eu pertenço à Associação dos Músicos de Moçambique, que é SOM. Tentei procurar por aí. Eles disseram que isso aí não é nada, mas é nada porque alguém está a beneficiar com a minha música. Castigo Choramat esclarece que não é contra o avanço tecnológico. Pelo contrário, reconhece que a internet ampliou o alcance da música moçambicana, mas defende que a inovação deve caminhar lado a lado com a proteção e a justa remuneração dos criadores. Não, eu estou a favor mesmo da internet. A internet é muito bom e para mim é bem-vindo. Mas só que o que acontece, eu como sou mais velho, não entendo nada de internet. Alguém tirou a minha música, foi deixar lá na internet. Agora, não foi pela minha livre vontade que deixei a música. É o desabafo de um músico que marcou uma geração e que hoje alerta para a necessidade de garantir que a transformação digital não deixe para trás aqueles que deram a vida ao património musical moçambicano. E é assim que terminamos esta edição do Jornal da Noite. Caro telespectador, voltamos amanhã para a continuidade da atualidade informativa. Boa noite, fique bem.